Descobri que minha esposa estava me traindo depois que saiu à noite com sua melhor amiga, então a peguei em flagrante com seu aplicativo. Minha esposa, 27 anos, costuma sair em uma sexta à noite com sua melhor amiga e geralmente não volta até às 4 horas da manhã. O lugar onde ela vai fecha nesse horário, então não é grande coisa. Me incomoda um pouco que ela saia toda sexta-feira e nunca volte até tão tarde, pois temos gêmeos de 3 anos e parece irresponsável, mas isso é assunto para outra discussão. De qualquer forma, nesta sexta-feira ela saiu como de costume e eu acordei e ela não estava lá, mesmo sendo 6h30. Então mandei mensagem e liguei para ela para ver onde estava. Ela não tinha enviado uma única mensagem para mim a noite toda e não tinha indicado de forma alguma que ficaria fora, então naturalmente eu estava preocupado. Avançando para as 8 horas da manhã, recebi uma mensagem dizendo: Desculpe, querido, fiquei na casa de uma amiga ontem à noite. Eu conheço essa pessoa e não fiquei muito incomodado, apenas um pouco chateado por ela nunca ter pensado em dizer nada antes. Avançando para sábado à noite, eu estava no iPad dela já que compartilhávamos, e de repente essas mensagens estranhas chegaram de sua melhor amiga dizendo: Para onde você foi ontem à noite? Estou tão chateada que você simplesmente me deixou. Fiquei confuso com o porquê dela ter dito isso, já que eu assumi que ela tinha ido para a casa de outra amiga com ela. Sim, eu sei que isso estava errado. A curiosidade me dominou. Abri o Messenger para ver o que estava acontecendo e ela disse à amiga que ficou na casa de um rapaz. Obviamente fiquei super chateado lendo isso, e todos os tipos de pensamentos passaram pela minha cabeça. Confrontei minha esposa sobre isso, discutimos e foi principalmente ela dizendo como se arrependia de ter feito isso e como estava tão bêbada que não sabia o que estava fazendo, e que nada aconteceu. Dormi no sofá aquela noite, estava tão bravo e chateado que nem queria vê-la. Ontem não conseguia parar de pensar nisso, a confrontei novamente e basicamente disse que preciso da verdade. Ela voltou dizendo que jurava pela vida de nossos filhos que nada aconteceu, mas mesmo assim não consigo parar de pensar. Qual a chance de alguém voltar para a casa de outra pessoa depois de sair bêbado e apenas adormecer? Não parece fazer sentido e eles não sabem o que fazer. Atualização. Entendo que o consenso geral é o divórcio. Entendo por quê, mas o divórcio é algo enorme, não apenas pelo impacto em mim, mas também nas crianças. Se eu não tivesse filhos, admito que isso teria acabado há muito tempo. Muitas pessoas estão perguntando se ela sempre foi assim. Em resumo, não. Isso começou há 3 ou 4 meses quando ela conseguiu um novo emprego e conheceu sua nova melhor amiga. Seu trabalho é estressante e ela foi diagnosticada com depre, que é metade da razão pela qual eu permiti. Eu não a possuo, então não vejo por que eu teria que permitir que ela fizesse qualquer coisa. Olhando para trás, tenho sido passivo e isso acaba agora. Próximo relato. Minha esposa me acusou falsamente depois que a peguei traindo com um cara. Minha esposa me traiu várias vezes ao longo dos últimos meses. Eu tive uma suspeita imediata praticamente assim que o caso começou. No entanto, ela era tão convincente quando conversávamos que nunca fui vingativo ou excessivamente confrontador quando mencionava isso. Mas cara, quando eu o fazia ela mudava totalmente o jogo. Como se eu fosse algum tipo de vilão por tentar discutir nosso relacionamento e questionar sua integridade. De qualquer forma, descobri que ela estava constantemente no celular, e uma noite não orgulhosamente fiz o que tinha que fazer e li suas mensagens. A confrontei na manhã seguinte sobre o caso e ela mentiu. A confrontei novamente, desta vez dizendo que tinha visto suas mensagens de texto, e ela mentiu novamente. Finalmente tive que literalmente recitar algumas das mensagens que li e ela simplesmente ficou em silêncio. Sua resposta a tudo isso não foi pedir desculpas, mas sim me dizer que se eu não a tivesse pressionado daquela forma ela nunca teria feito isso. Eu sei que sou um estranho anônimo na internet, mas pessoal, quando eu digo que nunca na minha vida fiz algo à minha esposa que a faria trair, não estou brincando. Nunca fui físico com ela, nunca gritei com ela, nunca realmente fiz nada que me fizesse questionar minha própria integridade. Verdadeiramente não sou perfeito, mas honestamente fui um bom marido para ela. Agora, morando com ela tem sido, ela está contando para todos que conhecemos que eu a abusei emocionalmente, mesmo depois de descobrir que nunca fui rude, gritei, etc. Eu disse a ela que estou desolado e que definitivamente vamos nos divorciar, mas honestamente, é só isso. Cada palavra que sai da minha boca ela distorce, como se eu fosse algum tipo de vilão. Ela alega que estou manipulando sua percepção, o que é loucura porque ela está fazendo isso comigo. Ela sempre é rude e confrontadora quando a vejo, e honestamente, eu não digo muito porque sei que será interpretado de forma errada ou distorcido de uma maneira que eu não pretendia e ela começará uma discussão. O que faço? Por que ela está sendo tão horrível? Não deveria ser eu quem está bravo com ela? Honestamente, só quero seguir com o processo de divórcio e seguir em frente, mas ela é tão excessivamente combativa que está tornando um divórcio cordial muito, muito difícil. No começo sua manipulação estava me afetando, eu estava me questionando seriamente, mas tive algum tempo para dar um passo atrás e pensar racionalmente. E o que ela está alegando simplesmente não é verdade. Edição. Já se passou um dia desde que postei. Implementei o método da pedra cinzenta imediatamente após esta postagem e está funcionando. Está deixando ela louca e em troca me mantendo firme. Esta postagem salvou minha sanidade. Muito obrigado a todos. Estou feliz em informar que implementei o método da pedra cinzenta ontem e foi absolutamente incrível a reação que tive. Ela estava dizendo coisas incrivelmente ruins, vindicativas, tentando obter uma reação. E eu mostrei zero emoção, simplesmente me afastei. 10 minutos depois ela me encontrou e estava sendo incrivelmente simpática. Uma mudança completa de 180 graus. Novamente, usei a pedra cinzenta. E absolutamente está deixando ela maluca. E eu posso ver.
Estou vendo em primeira mão que cada interação que ela tem comigo é voltada para obter uma reação, e sua abordagem ao fazer isso é calculada. Estou tão feliz por ter vindo a esta postagem salvou minha sanidade. Não tenho palavras. As pessoas aqui são incríveis. Atualização. Passaram-se 3 semanas desde minha postagem original, então achei que deveria fazer uma atualização. Resumindo, minha esposa teve um caso e estava realmente me fazendo sentir horrível sobre mim mesmo, virando seus amigos contra mim como se eu fosse um monstro, e genuinamente sendo uma pessoa muito ruim de forma não característica. Se você está passando pelo processo de divórcio ou seu cônjuge te traiu e está te fazendo se sentir mal com isso, sinto que tenho algumas coisas sólidas para compartilhar. Minha futura ex-esposa e eu estamos bem encaminhados no processo de divórcio agora. Não vacilei muito no divórcio, não duvidei de mim mesmo, mantive o curso e por causa disso estou quase livre. Minha futura ex já fez e disse algumas coisas extremamente loucas, ilógicas e dolorosas ao longo do caminho. Neste ponto, cada palavra que ela diz só solidifica ainda mais este divórcio e reforça minha decisão. Já me disseram que eu a fiz trair, já me disseram que a abusei, o que definitivamente não é verdade. Já fui manipulado em várias ocasiões durante nosso acordo, dizendo que a coisa moralmente certa a fazer é XYZ, e a lista continua. Às vezes me pergunto se ela está vivendo no planeta Terra com a maneira como ela está pensando sobre as coisas. Este divórcio abriu muito os meus olhos e estou percebendo que fui um pouco ingênuo. Amo com todo o meu coração e por causa disso permiti que ela manipulasse minhas emoções ao longo do caminho, me questionasse, etc. Caí em uma armadilha de empatia. E o que quero dizer com isso é que eu me colocava no lugar dela, mesmo quando as coisas que ela pensava ou dizia não faziam sentido. Eu alimentava inadvertidamente pensamentos completamente irracionais. A situação se inverteu completamente. Ela nem sabe mais como interagir comigo agora que não pode mais me manipular. Obrigado a todas as pessoas maravilhosas que recomendaram o método Pedra Cinzenta. Por causa disso, a única coisa que ela pode fazer é ficar brava, explodir, etc. Essencialmente entrar em uma raiva injustificada. Se eu um dia explodisse e a xingasse de todos os nomes, seria o equivalente a ressuscitá-la. Isso lhe daria alívio, não a faria se sentir pior, o que é distorcido de todas as formas, mas sei que é a verdade. De qualquer forma, não dei a ela nem um centímetro, nem um único centímetro. Não sou rude, não sou agressivo, não sou vingativo, não sou nada disso e nunca fui. Estou confiante, estou firme e estou pensando racionalmente, logicamente não deixando meu coração tomar as rédeas, não me descontrolando e certamente não permitindo que ela me manipule ainda mais. Ela ainda está na névoa da traição, ainda se sente justificada por suas decisões, etc. Não recebi e duvido que receberei um pedido de desculpas, pelo menos não dela. Sua família pediu desculpas profundamente, o que é apreciado, mas não necessariamente cobre a dor que eu senti. Vou admitir que, neste momento, a dor que vejo na família dela supera em muito a dor que sinto por perder minha esposa. São boas pessoas. É lamentável que a maçã tenha caído longe da árvore. Em algumas semanas serei um homem livre, não tenho certeza de quando a névoa se dissipará para ela, mas tenho simpatia por ela até certo ponto. Haverá um dia em que ela acordará, um dia em que a realidade a alcançará. Não sei se isso vai acontecer em alguns meses, um ano ou meio vida, mas acontecerá. Haverá um dia em que ela estará sentada em seu apartamento sozinha, e a chama ardente que ela teve começará a se apagar. Eu me identifico com ela porque a dor que ela sentirá naquele momento será exatamente o que eu senti. Absolutamente esmagado, fisicamente doente e um caos emocional. Verdadeiramente eu fui um marido fenomenal. Sempre foi e sempre será parte da minha personalidade ser um rosto alegre e sorridente para ela, jovial e um ombro sólido e confiável para se apoiar. Confiável, leal e amoroso seriam todos eufemismos. E ela vai reconhecer que acertou em cheio na sua primeira tentativa e destruiu o casamento com o que um dia lembrará como o maior erro da sua vida. Um caso, uma aventura emocionante, etc. Nada e nunca poderá substituir um parceiro vitalício que compreende e aceita genuinamente o compromisso. Um dia ela aprenderá e entenderá que eu investi meu tempo, vivi a dor, refleti sobre mim mesmo, sobre nosso casamento e o que nos levou a este ponto. Procurei aconselhamento profissional para garantir que estava me dando a oportunidade de descomprimir meus pensamentos e emoções. Li literatura, analisei criticamente a mim mesmo e meu comportamento para tentar identificar exatamente o que a levou a fazer o que fez. A verdade é que nada do que fiz a levou a trair. Eu não era perfeito. Ninguém é. Mas eu a amava, trabalharia e faria sacrifícios por ela. E o fato é que isso não era recíproco. As mentiras, a manipulação, todas as coisas loucas que ela diz, ela realmente pode acreditar, mas não estão vindo de um lugar de racionalidade. Ela desistiu de um casamento no qual eu estava colocando 100% de esforço e teve um caso com alguém que teria ido até a lua e voltado por ela. Isso destruiu minha confiança. Não vou mentir, mas nesses momentos de agonia e adversidade absolutas, isso me tornará um homem melhor do outro lado. Sério, pessoal, se vocês estão infelizes em um casamento, comuniquem-se, não traiam. E se você trair, assuma a responsabilidade, olhe internamente, não machuque ainda mais as pessoas ao seu redor e não as culpe. Centenas de horas de ruminação, pensando em mim mesmo, me culpando, etc.
Tudo poderia ter sido evitado por uma simples frase da minha futura ex. Ei, me desculpe, eu errei. Não sei se alguém aqui precisa ouvir isso, mas se você está atualmente jogando a culpa em si mesmo, se sentindo abalado na sua confiança, etc., parar de refletir sobre si mesmo é poderoso. E eu acho que a crítica é boa até certo ponto. Mas você não leva alguém a ter um caso. Você não pode aceitar a culpa por uma falha de caráter de outra pessoa. Ponto final. Se as coisas estão bagunçadas, você tentou aconselhamento, explorou todas as possibilidades para corrigir as coisas, etc. Um divórcio é o próximo passo apropriado, não um caso secreto. Vou deixar vocês com isso. Minha futura ex me olhou diretamente nos olhos e disse com 100% de confiança: Não sou o tipo de pessoa que tem um caso. Isso não sou eu. Você me levou a esse ponto. Se você já ouviu essa frase antes ou ouvirá no futuro, embrulhe-a em uma caixa bonita. Certifique-se de que está bem selada e enfie bem no lugar onde o sol não brilha. Isso nem faz sentido. Eu adoraria roubar um banco e dizer aos policiais que não sou o tipo de pessoa que rouba bancos e que o governo me obrigou, mas sou um adulto racional e isso não funciona assim. Obrigado por ler e me permitir compartilhar meus pensamentos. E obrigado por todos os conselhos no meu post original. Este subreddit tem sido fundamental para minha sanidade nas últimas 3 semanas. Edição: como você respondeu quando ela disse isso? Ela fez esse comentário enquanto finalizávamos nosso acordo de liquidação. Você é um adulto forte e independente. Em nenhuma circunstância, eu a levei a fazer o que fez, e não aceitarei a culpa por isso. Se você quiser deixar de lado este acordo de liquidação agora, tudo bem, mas não sinto que possamos ter uma sessão produtiva se você continuar fazendo comentários assim. Se isso não é 100% textual, está muito perto. Conseguimos finalizar o acordo de liquidação. Esse comentário foi suficiente para desarmar a situação ou demonstrar a ela que eu não seria manipulado, então ela parou de tentar. Parece muito duro, mas acredite em mim quando digo que se eu desse uma brecha, ela teria aproveitado ao máximo. Eu não poderia entretê-la, ou seria desastroso. Quando a ideia da névoa dos infiéis significa apenas que eles são idiotas. Neste ponto, não vejo benefício nesse termo ou ideia, é apenas outra desculpa. E todo o termo deveria desaparecer. Me entristece ver vítimas usando isso. Ninguém que seja ferido por pessoas sob efeito de drogas usa isso para justificar o dano causado. A alteração química é muito mais tangível e universalmente aceita do que essa névoa. Eu uso o termo névoa dos infiéis porque tive muitos anos bons no meu casamento onde a traição nunca esteve presente. Você está correto. Pode ser sinônimo de idiota. Porque acredito que, até certo ponto, alguém que tem a capacidade de trair ou não, não é uma linha tênue na moral de alguém, é a definição em preto e branco. Eu uso névoa porque pode haver um dia em que a névoa se dissipe e ela perceba: Nossa, eu realmente estraguei meu casamento. Isso foi legitimamente culpa minha. Ou talvez não. A questão é que há pessoas que arruinaram seu primeiro relacionamento, reconheceram que era uma falha de caráter delas e nunca mais fizeram isso. É um trabalho árduo e é realmente reprogramar algumas de suas crenças fundamentais, mas pode ser feito. Atualização 2. Cheguei aqui há alguns meses procurando conselhos sobre como lidar com minha esposa, que teve um caso comigo e, quando confrontada, me culpou por seu caso. Sua postura tem sido implacável nesse sentido, e ela fez sua missão pessoal comunicar com qualquer pessoa que conheçamos que está saindo porque nos últimos anos não estávamos nos dando bem. Para esclarecer, as coisas entre nós historicamente foram fenomenais. Literalmente 1 ano atrás, quando esse caso emocional que se tornou físico começou, foi como se um interruptor tivesse sido acionado, e eu não conseguia compreender por quê. Como muitos de vocês já sabem, isso é pura bobagem. Foi tão repentino e inesperado que usar a palavra confuso seria um eufemismo. Eu era como o marido Mega 2.0, arrasando no trabalho, garantindo que estivesse em casa para ela não mais tarde do que às 18 horas e colocando todo o esforço que podia no meu casamento, desde fazer o jantar até encontros românticos e aventuras de fim de semana. Você nomeia, eu estava fazendo tudo ao meu alcance para atender ao meu casamento. Não estou dizendo isso de forma descuidada ou tentando me convencer disso, ela estava no topo da minha mente em tudo o que eu fazia. Ao longo desse ano, ela continuava me dizendo que não era o suficiente. Eu realmente não conseguia entender. Sempre perguntava: por favor, me ajude a entender o que exatamente não é suficiente. É meu tempo. Você precisa de mais ou menos? São nossos amigos. Muitos encontros. Não o suficiente? Preciso de direção aqui. Eu sou naturalmente um cara muito carinhoso. Não é como se precisasse que me dissessem para dar mais tempo e atenção a alguém. Então eu não conseguia entender qual era o problema. E ela nunca conseguia articular o que não é suficiente significava. Nenhuma vez ela me deu uma pista acionável. Descobri que estava correndo uma corrida de ratos sem linha de chegada. Eu não era suficiente porque ela estava me comparando a outra pessoa. Ela estava tentando fabricar motivos para eu ser um marido sem valor e o outro cara era o certo. Agora, olhando para trás, foi uma tortura. Para realmente colocar 100% de esforço e ser informado de que seu 100% não é suficiente, é literalmente manipulação no mais alto grau. Tudo isso para dizer que estou em um impasse. Até este ponto, afastei toda a raiva, mas agora está se instalando. Passo por fases. Há momentos em que estou bem e depois outros em que o ressentimento que sinto por ela é tão profundo que só quero pegar o telefone e deixá-la ouvir. Então, acho que minha pergunta é: como diabos eu deixo de lado toda essa raiva? Sinto que só preciso perdoá-la e seguir em frente, mas o pensamento de perdoá-la parece tão distante que é difícil compreender que isso seja possível. 20 dias até a data final do divórcio. Minha futura ex-esposa é tão manipuladora que é como olhar nos olhos do diabo. Estou mantendo nossa casa, no entanto, ela ainda tem chaves e acesso, dado que ela é uma coproprietária.
Concordamos que, na data final do divórcio, ela assinará a casa para mim e receberá um pagamento pela equidade. Juro, quando ela vem sozinha, ela é muito agradável, amigável e de forma alguma difícil de estar por perto. No entanto, quando ela passa com um grupo de amigos, ela é tão desrespeitosa e má na presença deles. É como se ela simplesmente empurrasse meus botões meticulosamente, desrespeitasse descaradamente, fazia um show inorgânico para eles e depois saía. Para esclarecimento, ela se mudou há algumas semanas. No entanto, ainda tem algumas coisas espalhadas pela casa. Ela está demorando muito para recolhê-las e estou meio convencido de que é para poder dar alguns golpes finais antes que o divórcio termine. Depois de me pisar durante essas visitas, ela envia uma mensagem de texto incrivelmente amigável. Como? Obrigado por permanecer amigável comigo. Literalmente, sou o único amigável neste processo de divórcio. Se eu não fosse uma pessoa emocionalmente estável, isso teria se tornado um pesadelo meses atrás. Pela primeira vez desde que postei aqui meses atrás, eu cedi. Eu não usei a técnica de ignorar, embora de forma muito calma e madura. Deixei claro para ela que ela precisa parar com isso. Ela pode ser má, indiferente ou legal, não me importo com qual ela escolhe, mas a mudança entre todas as três a qualquer momento e a seu próprio critério certamente não é o que significa amigável. Continuei dizendo a ela que gostaria que ela parasse de dizer que está agindo de uma maneira e depois realmente fazendo o oposto polar. Ela usou exatamente essa declaração e lançou uma campanha para que todos soubessem das coisas horríveis que eu disse a ela. Isso me faz perceber porque o Pedra Cinzenta é uma coisa. Queria ter ficado calado, mas foi bom finalmente dizer o que estava pensando. Será que ela está fazendo isso porque está tentando se convencer de que eu sou o vilão ou apenas para me ver implodir enquanto ainda pode? Eu sei que o Pedra Cinzenta é uma coisa e, acredite em mim, eu implementei. Mas, pessoal, por favor, me ajudem a encontrar a força para suportar isso por mais 20 dias. Estou chegando ao fim da minha resolução. É como se estivéssemos nos aproximando da linha de chegada e o tempo que ela tem para se convencer de que sou um ser humano horrível está se esgotando. Então ela está fazendo de tudo para me provocar. Não tenho um inimigo em meu nome. Então ver ela virar tantas pessoas contra mim é a maior coisa com a qual luto. E eu desejo mais do que qualquer outra coisa que pudesse simplesmente deixar isso para lá. O que ela diz que é desrespeitoso. Eu não acho que você seja forte o suficiente para me ajudar a levantar isso. Se o outro cara estivesse aqui, isso seria fácil, sem mentira. Por que você usou esse tipo de parafuso? Eu não tenho uma ferramenta para colocá-lo de volta. A propósito, troquei meu óleo e eles disseram que eu deveria ter rotacionado os pneus há 5.000 milhas atrás. Agora vou ter que comprar pneus novos porque você tentou fazer toda a manutenção do carro sozinho. Posso continuar, mas acho que isso é suficiente para passar minha mensagem. Pequenos golpes daqui e dali para me irritar, sem mencionar os comentários extremamente passivo-agressivos e risadinhas que ela e suas amigas dão enquanto estou ajudando. Próximo relato. Descobri que minha esposa me traiu com um homem que conheceu em um evento, então eu expus o caso dela para todos. Minha esposa de 32 anos, e eu de 35, sempre quisemos ter filhos, tentamos ao máximo tornar esse sonho realidade. Ela mencionou para mim no início do nosso relacionamento o quanto ela queria ser mãe. Isso foi há 10 anos, e eu disse a ela que se nos casássemos tornaria esse sonho realidade. Ela disse que gostaria disso. 5 anos depois de começarmos a namorar nos casamos em uma cerimônia simples pois tanto eu quanto minha esposa não gostamos de chamar atenção. Eu trabalhava em um banco e ela como designer gráfico em uma empresa. Eu sabia que ela trabalhava com meu melhor amigo Greg pois ele era diretor de marketing. Ele tinha uma namorada que amava muito e costumávamos sair juntos em encontros duplos. Greg também sabia o quanto eu queria ser pai e me apoiava constantemente. Minha esposa e eu tentamos de tudo para engravidar, desde remédios caseiros até consultas médicas, mas não tivemos sucesso. Eu estava desesperado. Minha esposa me pediu para fazer um teste, mas fui informado de que estava saudável como um cavalo. Ela também estava saudável. Em uma noite depois de conversarmos eu disse que rezaria para ver se talvez Deus respondesse. Não sou religioso, mas fiz isso por ela, talvez por desespero ou por outra razão. Cerca de um mês depois minha esposa perdeu a menstruação. Pensamos que era isso. Fizemos um teste de gravidez e ela estava grávida. Estávamos tão felizes e eu estava extasiado. No entanto, perdemos o bebê pouco depois. Minha esposa estava arrasada, mas eu disse a ela que tentaríamos novamente. Sempre poderíamos tentar. Tentamos novamente alguns meses depois e ela engravidou, mas depois perdeu o bebê. Não sabemos por quê. Eu disse a ela que a terceira é que seria. E na nossa terceira tentativa ela estava grávida. O médico a monitorava como um falcão para garantir que o bebê sobrevivesse. Passamos pelas primeiras 8 semanas sem problemas. Seguramos a respiração enquanto ela passava pelo primeiro trimestre. Ela chegou à semana 12 e o médico acreditava que estávamos fora de perigo. Ele também nos disse que teríamos gêmeos. Pensar que depois de todas essas tentativas finalmente teríamos gêmeos. Eu contei para o Greg e ele ficou feliz. Minha esposa estava radiante. Tudo parecia perfeito até a semana 24. Minha esposa me acordou no meio da noite em pânico porque não sentia os bebês se mexendo. Ela gritou de dor e correu para o banheiro. Quando voltou disse que havia sangue. Imediatamente fomos para o hospital e infelizmente ela perdeu os bebês. O médico teve que dilatar para evacuá-los do útero. Depois disso minha esposa parecia vazia, como se tivesse perdido uma parte de si mesma. Tudo mudou. Ela não quis tentar novamente, não depois da última vez. Isso a traumatizou. Me machucou por dentro. Eu queria ajudá-la, estar lá por ela. A convidei para jantar fazendo encontros duplos com Greg e sua namorada. Fiquei surpreso ao saber que Greg não estava noivo, mas ele me disse que estavam no processo de comprar uma casa. Depois disso minha esposa se afundou no trabalho. Tentei fazê-la relaxar, assistir a filmes ou sair, mas ela não queria.
Greg também estava ocupado. Pensei em perguntar a Greg se minha esposa estava bem, mas ele disse que ela estava apenas um pouco estressada, tinha um prazo apertado para cumprir. Minha esposa estava constantemente fora, e quando voltava parecia quase exasperada comigo. Perguntei o que eu tinha feito de errado e ela disse que nada. Economizei algum dinheiro e perguntei se deveríamos tentar a fertilização in vitro. Ela disse que não queria. Isso me deixou chateado porque parecia que eu era o problema. Talvez eu fosse, mas até fiz exames para ter certeza de que tudo estava bem comigo. Minha esposa mudou, quase como um casco vazio. Ela escondia o telefone, tornando-se mais secreta. Uma noite, enquanto ela estava no banho, precisei encontrar meu telefone. Usei a função encontrar meu Android e um telefone tocou, mas não era o meu, era o da minha esposa que ela deixou em uma bolsa. Minha curiosidade me consumiu quando eu abri o telefone. Vi mensagens de texto do Greg lá. Elas não apareceram na tela de bloqueio, mas estavam lá quando a tela inicial apareceu. Eram mensagens flertando. Abri o restante das mensagens e com certeza eram mais do mesmo. Fotos foram enviadas e minha esposa até disse que o Greg poderia colocar um bebê nela. Greg mencionou que sua namorada era legal, mas ele poderia realizar o sonho dela de ser mãe. Isso me deixou enojado. Passei todo esse tempo com esse sonho apenas para ouvir meu melhor amigo fazendo isso. Eu tinha que me vingar deles. Uma noite, enquanto ela trabalhava até tarde, eu executei meu plano. Fiz um pedido de estratégia de marketing usando um nome falso. Fui depois do expediente apesar de dizerem que estavam fechados. A porta estava aberta e entrei. Quando cheguei ao andar onde ela trabalhava, ouvi sons. Eles estavam fazendo. Entrei vermelho de raiva enquanto o Greg literalmente dizia para minha esposa que colocaria um bebê nela. Eu estava furioso. Disse à minha esposa que ela era uma traidora e que eu sabia de tudo. Ela implorou e me suplicou para ouvir, dizendo que o Greg poderia ser um substituto para eles. Mas eu estava enojado. Ela me traiu porque queria algo que eu não podia dar a ela. Quando cheguei em casa, empacotei minhas coisas e fui para um hotel. Gravei vídeos como evidência e enviei para o chefe dela, demitindo os dois. Depois que o divórcio foi finalizado, consegui tudo. Minha esposa me traiu e passei todo esse tempo pensando que o problema era eu, quando na verdade era ela. Vendi a casa e comprei um apartamento longe, trabalhando em outro banco. Não estou mais namorando. Não quero depois de tudo o que aconteceu. Eu e o Greg não somos mais amigos. Contei a verdade para a namorada dele e eles terminaram. Não sei o que aconteceu com o Greg e minha esposa. Talvez eles tenham ficado juntos. Talvez não. Tudo o que eu sabia era que sem casa e sem emprego suas vidas estavam muito mais difíceis.